Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do estudo desta maravilhosa obra, que é a obra de André Luiz, e nós estamos começando pelo livro Nosso Lar. Lembro vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta que queiram fazer, deixem aqui abaixo nos comentários do vídeo que eu vou ter prazer de olhar e responder para vocês, ok? E vamos então na nossa partilha. Meus amores, hoje nós vamos ver o capítulo 2 do livro Nosso Lar. E o título do capítulo 2 é Clarencio. E, gente, estejam preparados para se emocionar, porque esse capítulo é maravilhoso. Clarencio, eu adianto para vocês, é um dos ministros de Nosso Lar, da colônia que nós estamos estudando aqui, junto de André Luiz. Lembro a vocês também, meus queridos, que nós estamos vendo a história de André Luiz, que ele nos conta como se fosse um repórter espiritual. Ele vai nos contando detalhadamente o que se passou com ele, mas é para que nós aprendamos com ele a fazer o melhor em nossas vidas, a reformular aquilo que não está muito bom em nossos caminhos e trazer para nós o aprendizado, ok? Então, preparados para se emocionarem? Olha, é muito emocionante esse capítulo. Então, vamos lá? Tem aqui cenas bem fortes que André Luiz nos conta como ele se sentia e tem o encontro dele com esse maravilhoso espírito, que é um dos ministros de Nosso Lar, que é Clarencio. Então, vamos lá. Vamos à leitura e posteriormente eu vou comentando. Suicida! Suicida! Criminoso! Infame! Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Olha só o que André Luiz começa nos contando, né? Que aqueles que estavam ali também junto dele, naquela zona escura, naquela zona trevosa, que é o umbral, posteriormente nós vamos ver, tá, gente? Tem um capítulo específico que fala com mais detalhes sobre o umbral, que é o capítulo 12, e aí nós vamos ver em detalhes. Mas ele estava no umbral, não é mesmo? E aí ali, aqueles irmãos que estavam também na mesma condição que André Luiz, eles o chamavam de suicida, de criminoso e de infame, lhe acusavam a gritos. Ele diz: onde os sicários de coração empedernido? Porque ele não enxergava eles, não é? Ele ouvia os seus gritos, as suas acusações. Sicários são aqueles acusadores, né? Aqueles seres sanguinários, né? Que estão ali enlouquecidos em cima dele. Então, os sicários são aqueles que são sanguinários. E aí ele está perguntando onde, porque ele não enxergava. E aí, prosseguindo, ele diz assim: por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar, nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam meus ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Olha só, gente, que situação, né? Ele ficava nervoso, daí ele socava o ar quando ele achava que estava enxergando a eles. Mas a força lhe faltava, por mais que ele colocasse toda a sua energia. E ali eram seres que estavam perturbados também, não é mesmo? Estavam perturbados, atacando ali o André Luiz, porque eles estavam também perdidos, como diz aqui o André Luiz, nos paroxismos da cólera, não é mesmo? Eram mentes enlouquecidas, porque o espírito ele prepara para si próprio o seu destino, não é mesmo, meus queridos? Estudando a obra de Allan Kardec,
as obras básicas que são fundamentais, e é importante, tá, gente, que vocês leiam pelo menos o Livro dos Espíritos para entenderem melhor a obra de André Luiz, especialmente aqui, esse primeiro livro da obra, que é Nosso Lar. E aí, acompanhando a leitura no Livro dos Espíritos e nas obras da codificação da doutrina espírita, nós vamos encontrar a resposta para essas questões que estão sendo aqui tratadas por André Luiz, porque a obra de André Luiz, assim também como toda a obra que Chico recebeu psicografada, estão embasadas nas obras da codificação espírita. E aí, meus queridos, nós vamos compreender que a nossa mente, ela cria realidades nas quais nós passamos a vivenciar tanto as realidades positivas quanto as realidades negativas. Os nossos pensamentos são co-criadores junto com Deus. Nós co-criamos a nossa realidade. Nós geramos a nossa realidade. Isso é fato. Fato hoje em dia, inclusive, comprovado cientificamente através da física quântica. Então, meus amados, vejam bem que situação aqueles seres, aqueles espíritos, aqueles irmãos ali no umbral vivenciavam, não é? A ponto de se tornarem empedernidos. Eles faziam todo tipo de comentário maldoso em cima de André Luiz, gargalhavam, acusavam, feriam a dignidade daquele espírito que estava ali, que era André Luiz. E aí, meus queridos, por que André Luiz estava vivenciando tudo isso? Porque ele estava na mesma frequência, na mesma vibração. Ele, pelos seus atos mal escolhidos na vida física, estava vivenciando o que vivenciava ali no umbral. Então, vejamos bem como é importante as nossas melhores escolhas pela prática do bem, pela aproximação do poder divino, através das nossas orações, dos nossos atos de fraternidade, de bondade, de justiça, de coerência com o poder divino, as nossas preces sinceras, para que nós possamos vibrar em mais alto padrão, para que nós possamos ter uma vida digna, para que nós possamos nos aproximar mais da divindade. E aí então continuamos a nossa leitura. André Luiz prossegue. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera a minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não era o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Olha como ele se sentia, gente. Ele se sentia irritado, aniquilado. Ele não tinha condições nem mesmo de concatenar as ideias, de reunir as ideias. Porque aquela situação ali assediava as forças e o pensamento dele. Essas forças que estavam ali em torno dele, na qual a mesma vibração ele estava, estavam ali tornando ainda mais difíceis os caminhos dele, obscurecendo ainda mais os caminhos dele. Mas será que ele não estava envolvido nisso? Será que ele era um pobre coitado que deveria não estar ali? Não, gente. Ele estava na mesma frequência daqueles irmãos que estavam ali. Por isso, ele estava no umbral. Até esse momento aqui, ele não se recordava de que Deus existia.
ele não tinha feito uma única prece até aqui. Ele apenas fugia e não se recordava que Deus poderia tirá-lo dali. Que Deus é perdoador, é amoroso, é justo e faria o melhor por ele. Então ele se desnorteava aqui nessa situação. Nem os pensamentos dele ele conseguia reunir de uma forma racional. Por que pensa essa situação? Seres o tempo todo gritando na sua cabeça que você fez coisas erradas, acusando você. Seres horríveis que aparecem daqui e ali, no meio de densas trevas, no meio da lama, da escuridão. Ele tinha fome, ele tinha sede, porque ele estava vivo. Quando nós desencarnamos aqui deste lado e passamos para o outro lado, nós estamos vivos. Tanto que ele tinha sede e tinha fome. E aí você pode me perguntar, e antes que alguém fique nessa dúvida, isso acontece com todos aqueles que desencarnam? Não, gente. Vai depender sempre como é que aquele espírito, que aquele ser está vibrando. Quais foram as vivências que teve na vida? Quais foram as escolhas, se foram corretas, se foram incorretas? Se a pessoa foi generosa, se a pessoa foi maldosa? É isso que vai contar. E aqui no caso de André Luiz, ele teve de passar pelo umbral. Por quê? Porque ele estava vibrando naquela frequência. Ele fez as escolhas erradas para a vida dele. Então é isso que aqui já no início ele vai nos mostrando. E aí nós vamos tomando esse exemplo para a nossa vida. Como que nós podemos agir melhor para não chegar até lá. Entendem? Prosseguindo a nossa leitura então. Aqueles irmãos diziam para ele, né? Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos, contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Porque a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto ao princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo. E longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas, longamente represadas, visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso, que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo
se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistia as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava a minha fome todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo, eu não chegava a cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Então, olha só, gente. Olha só o que André Luiz passava. Ele sentia fome, ele sentia sede, ele se sentia muito, muito abatido, porém as forças dele não lhe deixavam cair em exaustão. Ainda ele tinha forças, porque, claro, ele agora era um espírito. Ele percebia que ele havia deixado a vida física, mas ele também se via vivo. E quando ele estava ali pelo caminho, ele sabia que ele carregava de si todas as faculdades que ele tivera quando ele foi um homem na terra. Ele percebia que a vida espiritual é real, que ele permanecia vivo. E ele então se punha, cada vez que ele tinha necessidade de um alimento, ele se punha a comer aquelas verduras agrestes que tinham ali, aquelas gramíneas que apareciam de quando em quando naquela região, porque não havia uma vegetação normal, e sim, de quando em quando, um panorama de arremedo de planta. E ele se atirava àquelas plantas, faminto, e as comia. De quando em quando lhe aparecia, como ele diz aqui, um filete de água. O que ele está falando? Ele está falando que ele nos diz logo à frente, que ele se atirava à lama. Ele sugava a lama para poder matar a sede. E aí, nessas horas tristes e difíceis, ele recordava, chorando, o pão de cada dia do seu lar. Ele vertia copioso pranto. Mas muitas vezes, talvez, quando ele estava encarnado ainda, ele não desse esse valor ao convívio familiar, à mesa posta com carinho. Quantas vezes, gente, quantas vezes as pessoas reclamam do que tem de alimento. Essa comida de novo? Vamos comer isso outra vez? Gente, quantos irmãos, quantas crianças, quantos pobrezinhos dariam tudo para comer das migalhas da sua mesa. E às vezes você reclama do que tem. E às vezes as pessoas ficam aí, exigindo mais do que já são abençoadas, achando pouco tudo que recebem de Deus. Oh, meus queridos, aprendamos a valorizar, desde os pequenos detalhes da nossa vida, porque tudo que nós temos é bênção divina. Às vezes as pessoas têm do melhor na sua mesa, do melhor, porque o simples também é o melhor, e ainda assim não sabem valorizar. Às vezes têm as melhores comidas, os melhores pratos, e ainda reclamam. Demos valor ao que temos, meus queridos.
Sejamos gratos a tudo que recebemos, porque um dia nós podemos ter necessidade e não ter o que comer, como é o caso aqui de André Luiz, que quando encarnado provavelmente não valorizava o conforto do lar como deveria, que provavelmente não valorizava o prato de alimento que recebia, como ele diz aqui, o pão de cada dia. E aí ele nos conta que ele tinha que se esconder, não é? Que ele tinha que se esconder daquela manada, como ele fala aqui, de seres animalescos. São pobres irmãos que precisam de auxílio. Mas assim ficam, não é mesmo? E aqui são espíritos que estão empedernidos, e muitos deles são espíritos que são maldosos, que se comprazem em fazer aquele mal. E que, claro, evidentemente, com o passar do tempo também vão se depurar e também vão evoluir, porque todos, gente, todos nós, passem os anos que passarem, os séculos que passarem, os milênios que passarem, todos nós vamos evoluir. Não existe, meus queridos, não existe mal que seja eterno. Preste atenção nisso. Deus é Pai justo, amoroso e poderoso. Ele é um Pai de justiça, de amor, de bondade, de benignidade. Ele não criaria um ser para viver eternamente no mal. O mal, meus queridos, está na mente de cada um de nós, seres da criação. Cada um de nós é que podemos fazer o bem ou o mal, escolher o bem ou o mal. Então aqui esses seres estão empedernidos na maldade, eles estão empedernidos nas suas próprias lutas internas. E aí muitos deles se comprazem na vingança, no malefício, nessa onda trevosa em que eles estão aqui vivenciando no umbral. O umbral, queridos, também tem várias camadas, nós vamos estudar isso aqui na obra do André Luiz. Ele tem aquela camada um pouco mais leve, aquela camada um pouco mais densa e aquela camada profundamente trevosa, que poderia ser reconhecida como, digamos, o inferno. Mas são seres que estão empedernidos, mas que um dia evoluirão também, queridos. Porque a evolução, ela é para todos nós. Nenhum ser fica estacionado para sempre na mesma condição. Isto não existe. Estudando a obra de Allan Kardec, nós vamos reconhecer estes fatos. Os seres todos da criação fomos feitos para evoluir. E aí aqui, o nosso amigo André Luiz, ele percebia que ele tinha sido um médico arraigado ao negativismo da sua geração. Ele se impunha atitudes de revolta, e era necessário nesse momento se renovar, mas ele não tinha forças por enquanto. E aí ele segue nos contando que ele, nesse sofrimento todo, em toda esta dor, ele tinha ainda que se esconder desse bando, dessa manada de seres animalescos que passavam ali, sempre insaciavelmente acusando, gritando, perseguindo. Era assim que ele se sentia, perseguido, acusado, no meio de toda aquela tristeza, de toda aquela dor. E aí ele nos diz que eram quadros de estarrecer. Continuando então aqui a nossa leitura do que André Luiz nos conta, ele diz o seguinte: acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Olha isso, gente. Olha isso. Vou ler novamente para vocês essa parte. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Olha só. Olha que interessante, gente. Ele precisou chegar ao máximo do sofrimento para recordar, para reconhecer que existe um autor da vida. Não sabia ele onde estava, mas começava a reconhecer que esse autor da vida existia. E aqui, gente, já tinham se passado muitos e muitos anos. André Luiz ficou nas zonas umbralinas
8 anos. Imagina, 8 anos vivendo isso. Correndo, 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 sempre desesperado, sempre perseguido, sempre ouvindo acusações, sempre com fome, sempre com sede. Nunca dormindo, nunca descansando, sujo, rasgado, atirado, sentindo-se acusado, dolorido, cansado, exausto, com a mente perdida, pensamentos não reunidos de forma racional, desespero total. Olha só, gente, 8 anos vivenciando isso. Nós vamos ver mais adiante esse detalhe, mas já adianto para vocês. E aí ele diz, que ele começou a pensar que existia um autor da vida, e aí ele fala para nós assim: essa ideia confortou-me. Olha só. Só dele pensar que existia um autor da vida, ele já se sentiu mais confortado. Olha o poder da prece, gente. Mesmo uma pequena lembrança de um espírito que está empedernido no seu alto sofrimento faz com que ele sinta-se confortado com a simples ideia de recordar que existe um autor da vida. E nós vamos estudar sobre o poder da prece na obra do André Luiz mesmo, viu, gente? Nós vamos estudar com bastante detalhe. Não tenham pressa, são 13 livros, nós temos muito estudo pela frente ainda, não é mesmo? E nós vamos chegar lá, tá bom? Nós vamos chegar lá. Mas a prece é sempre poderosa. E aqui ele nem tinha elevado uma prece ainda, ele apenas se recordou que existia um autor da vida. E olha o que ele continua dizendo. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Olha, gente, olha que bonita a transformação de André Luiz. Ele reconhecia aqui nesse momento que ele havia sido um médico extremamente arraigado ao negativismo. Era da sua geração, não é? Ser assim dessa maneira. E ele se impunha então atitude renovadora aqui quando ele recordou que existia um autor da vida. Ele se confessa aqui que ele era aquele tipo de pessoa que detestava as religiões do mundo. Ele era aquele tipo de ser que não acreditava em nada. Ele era uma pessoa que não se aproximava de Deus. E aí ele passou a vivenciar tudo isso por ser orgulhoso, por achar que o amor próprio dele era o suficiente, que tudo que ele tinha vinha dele e da sua inteligência, mas agora ele se impunha à renovação de atitude. E preste atenção, meu querido, minha querida, porque a partir deste momento aqui, gente, a vida de André Luiz começa a ser completamente transformada. Ele continua dizendo assim: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais, em tão amargurada emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Olha só, gente. Quando ele não tinha mais forças,
quando ele esgotou todas as possibilidades, quando ele não conseguia nem se levantar mais, quando ele estava grudado naquele lodo daquela terra inóspita. Aí ele lembrou-se de Deus. Gente, quantas vezes as pessoas só se recordam de Deus na hora do desespero, como foi o caso aqui de André Luiz. Quantas vezes, meus queridos, as pessoas só se lembram de fazer as suas preces, as suas orações, quando não tem nenhuma outra alternativa, quando chegaram ao fundo, do fundo, do fundo do poço. Quantas vezes as pessoas passam batido pela vida, recebendo toda sorte de graças e de bênçãos, sem reconhecer, sem enviar a Deus uma única prece de gratidão, sem reverenciar o seu amor uma única vez. E aí só se recordam de Deus, Pai amoroso, generoso e poderoso, quando estão no desespero. Que não sejamos assim, meus queridos. Que diariamente, ao menos ao acordarmos e ao nos deitarmos, antes de adormecermos, elevemos as nossas preces ao Autor da vida. Que recordemos de abençoar tudo aquilo que temos com a nossa gratidão. Todos aqueles que nos rodeiam e que nos amam. Todos aqueles que nos são presentes na vida. Os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos companheiros, companheiras, os nossos amigos, as nossas amigas, os nossos papais, as nossas mamães, os nossos vovós, vovôs, porque todos eles são bênção nos nossos caminhos. E mesmo aqueles que são um pouco mais difíceis com quem nós convivemos, são também presentes nos nossos caminhos. São seres que nós convivemos em outras vidas e que muitas vezes, meus amados, foram muito prejudicados por nós e que agora nós estamos recebendo a nova oportunidade de conviver com eles para transformar essa situação, para transformar ódios centenários às vezes, milenares às vezes, em amor, em respeito, em consideração. Então, André Luiz aqui chegou ao mais extremo do desespero. Chegou aqui a perder todas as suas forças. E aí então ele lembrou-se de Deus. E aí ele se pôs a pensar que ele também era filho de Deus. Que porque Deus, que é Pai Todo-Poderoso, amoroso, gentil, cuida das aves, cuida dos serizinhos do campo, cuida das flores, cuida do agreste, não seria gentil, generoso e compassivo com ele. Por quê? Se ele também era filho de Deus. Se ele também era filho desse grande Criador. E aí as coisas começaram a mudar na vida dele. A partir desse momento em que ele se quebrantou e se colocou diante da presença de Deus, com a sinceridade do seu coração. Ele diz aqui que as lágrimas lavavam o rosto dele, lágrimas que vinham do fundo da sua alma, com todo o seu ser. E aí ele se quebrantava, ele largava de lado todo aquele orgulho, aquela arrogância que ele trazia no coração. E aí ele continua nos dizendo: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus olhos os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara.
Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, apresentando-se ambos os cooperadores a me transportarem generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recordava inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Olha só, gente, que coisa mais linda, não é mesmo? André Luiz foi transformado aqui, quebrantou-se. Ele reconheceu que ele havia precisado sofrer muito para entender as misteriosas belezas da oração, que havia sido necessário haver muito remorso no seu ser, que havia sido necessário humilhar-se para entender essa extrema desventura que ele vivenciava e tomar com eficácia, como ele chama aqui, o sublime elixir da esperança. Ele houvera transformado o seu coração, deixado as arrogâncias de lado. E aí então, nesse instante, ele conta para nós que foi nesse momento de quebrantamento do seu ser que as neblinas espessas nas quais ele se via soterrado se dissiparam. E aí surgiu esse lindo emissário dos céus. Olha, gente, que coisa mais linda a descrição que ele dá aqui de Clarencio. Ele diz que ele era um velhinho simpático que sorriu paternalmente. Era um pai, né, gente? Um pai recebendo o filho. Olha que lindo! Olha a atitude desse espírito de escol, porque Clarencio é um dos ministros da colônia Nosso Lar. Olha a atitude desse espírito de escol, a humildade amorosa desse espírito de escol, que chega numa criatura que está na condição de André Luiz e lhe trata paternalmente, como um pai recebendo um filho. E aí André Luiz nos conta que ele se inclinou com seus grandes olhos lúcidos e fixou a ele. Olha que lindo, gente. Olha o que ele diz para André Luiz: coragem, meu filho. Coragem, meu filho. Olha que lindo, gente. O Senhor não te desampara. Coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Gente, eu consigo me imaginar na cena. Não que eu deseje passar pelo que André Luiz passou. Que Deus me fortaleça para que eu cresça cada vez mais em evolução para o meu próprio bem. Para que eu não precise ter de passar por uma situação tão triste como André Luiz passou nas zonas umbralinas. Mas eu consigo me imaginar nesse momento aqui. Aquele velhinho doce, querido, paternal, com seus grandes olhos lúcidos olhando para mim e dizendo para mim: coragem, minha filha, o Senhor não te desampara. Olha que lindo, gente. Um espírito de escol, um dos ministros de Nosso Lar. Não havia arrogância em seu coração. Muito ao contrário,
Quando ele se apresenta aqui a André Luiz, ele se apresenta com amor de pai, com palavras dóceis, sem acusação, amparando e dizendo a ele que Deus nunca desampara nenhum de nós. Deus não desampara nenhum de nós, queridos. André Luiz nos conta então que ele ficou totalmente banhado de pranto, amargurado, dolorido do fundo da sua alma, e que emocionado ele ainda tentou agradecer toda aquela gentileza, aquela energia gostosa paternal que ele sentia vindo daquele velhinho gentil, que era o ministro Clarencio, mas que ele apenas então conseguiu perguntar para ele quem ele era. Ele pergunta a ele: quem sois, generoso emissário de Deus? Ele sentiu que Clarencio era um emissário de Deus, um ministro de Deus, um enviado do Senhor. E aí, Clarencio, com toda a sua gentileza, sem humilhar o irmão: olha, eu sou fulano de tal. Não. Clarencio, um espírito de escola, amoroso, gentil, dedicado, consciencioso, generoso, irmão querido, olhou para aquele espírito sofrido que era André Luiz e disse a ele: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Ele poderia ter chegado ali e dito para ele: eu sou um dos ministros de nosso lar. Ele estaria falando a verdade, não estaria? Mas para não humilhar o irmão que estava em sofrimento, por não ser de forma alguma arrogante, por ser extremamente generoso, por ser extremamente dedicado e amoroso, ele disse para André Luiz tratar-lhe apenas como um seu irmão e chamá-lo pelo nome, Clarencio. Olha só, gente, como um espírito de escola age. Olha só como as convenções da Terra seriam totalmente diferentes. Imaginemos agora, aqui na Terra, uma situação parecida. Um pobre mendigo é encontrado na lama, atirado, pedindo socorro. Aí chega uma ambulância e desce o senhor doutor. Aqueles cheios de empáfia, aqueles médicos arrogantes, como era André Luiz quando estava na Terra. Aí, ao invés de tratar ele com delicadeza e gentileza, aqui na Terra como seria, gente? Nariz torcido para um lado, equipe cochichando que aquele pobre mendigo estava sujo e fedorento, não é? E aí, quando o mendigo, agradecido, perguntasse o nome do doutor, né? O médico diria: eu sou o doutor fulano de tal, do hospital tal, com arrogância, com espírito de superioridade sobre aquela pobre vida. E mal e porcamente daria os primeiros socorros e posteriormente não voltaria a ter contato com aquela pessoa, porque era um mendigo que estava ali atirado na rua. Era assim a situação de André Luiz aqui. E olha o que um espírito de escola faz. Olha o que um ser amoroso, dedicado, prestativo, generoso, voltado com o seu espírito completamente integrado ao amor de Deus faz. E, gente, vamos entender bem, eu não estou aqui desfazendo dos nossos amigos, dos nossos irmãos médicos. Tem profissionais e profissionais em todas as áreas. Eu também trabalhei na área da saúde. Eu também estive entre médicos e médicos. Nós estamos falando aqui daqueles que são arrogantes, certo? E da situação geral aqui no nosso planeta. Porque é assim que é, gente. Não sejamos ingênuos. Muito poucos chegariam para atender um mendigo na rua que está tirado ali de qualquer jeito, com a gentileza de que Clarencio utilizou-se aqui para com André Luiz. Nós sabemos disso, gente. É disso que eu estou falando. Porque benditos sejam os atendimentos dos médicos. Os médicos são maravilhosos. As equipes de enfermagem são maravilhosas. Bendito seja o trabalho desses profissionais da área da saúde. Eles são anjos atendendo as vidas que estão necessitando. Mas nós estamos falando aqui dos arrogantes e da condição geral do planeta Terra. E nós estamos aqui comparando com a amorosidade de um espírito de escola, de um ser que verdadeiramente quebrantou-se e tornou-se mais próximo possível de Deus,
que está em evolução, sempre buscando a amorosidade e a prática do bem, segundo nos ensinou Jesus Cristo. Então Clarencio aqui, generoso, amoroso, como um pai, como um amigo, como um irmão, tratou André Luiz. E sem nenhuma arrogância nem afetação, e nem mesmo assumindo o seu posto que ele tinha na colônia Nosso Lar como um dos ministros, ele apenas pediu para que o André Luiz o chamasse de Clarencio e lhe chamasse, lhe tratasse como um irmão. E aí então, ele percebendo o esgotamento que André Luiz estava, ele preocupou-se com ele estava ali prestativo. Ele disse para André Luiz: agora permanece calmo e silencioso. Conselhos de amor, gente, olha. É preciso descansar para reaver as energias. Ou seja, o que ele estava dizendo para André Luiz? Fica tranquilo, meu filho. Fica calmo, fica em silêncio, guarda as tuas energias para te recuperar, vai ficar tudo bem, né, gente? E aí em seguida ele chama ali aqueles 2 emissários, né? Aqueles 2 enfermeiros espirituais generosos, amorosos, prestativos, que estenderam ali um lençol, como se fosse uma maca, e carregaram generosamente o André Luiz em lençóis limpos, com carinho, com dedicação, com boa vontade, com cuidado. E aí nós prestamos atenção ainda que Clarencio, como ministro de Nosso Lar, ele estava sempre atento a tudo que estava ocorrendo. E aí nós vemos aqui que ele meditou por um instante, ou seja, ele recebeu aquela impressão na sua tela mental do que estava acontecendo. E André Luiz menciona aqui que, como quem recorda de inadiável obrigação, ele pediu para que aqueles 2 queridos enfermeiros que estavam ali lhe auxiliando fossem junto com ele o mais rápido possível para Nosso Lar, porque ele precisava atingir ao Nosso Lar com a presteza possível, que provavelmente ele tinha afazeres lá para atender, não é mesmo? Então, ele não ficou absorto apenas no que ele estava fazendo ali. Ele atendeu André Luiz com carinho, com atenção, com dedicação, com amorosidade, com respeito. E aí ele também recordou das suas responsabilidades lá em Nosso Lar. Então, nós podemos aprender aqui que quando nós estamos prestando atenção em algo muito importante, dando um atendimento, um carinho, uma atenção a alguém, nós não precisamos ficar absortos e esquecermos das nossas demais responsabilidades. Esse espírito maravilhoso, esse espírito de escola que é Clarencio, ele estava ali sim, completamente presente naquela atitude de atendimento amoroso a André Luiz. Mas ele também não descartou as suas responsabilidades demais, não é? Então é isso, gente. Esse capítulo maravilhoso que nós vimos aqui é o momento em que começa a demarcar a transformação, a mudança plena da vida de André Luiz, com esse atendimento tão lindo, tão generoso, tão amoroso, tão paternal de nosso querido ministro Clarencio para com André Luiz, e todo esse aprendizado que nós tivemos, não é mesmo? De que nós precisamos nos autotransformar, mudar os nossos paradigmas internos, olhar com maior atenção para aquelas debilidades, aquelas deficiências, aquelas sombras que nós ainda temos, para transformá-las, reintegrá-las da melhor forma possível, para que sejamos seres equilibrados, harmoniosos, nos aproximando cada vez mais do poder divino de Deus, de Jesus Cristo, da Mãe Santíssima, dos benfeitores espirituais, e também evoluindo o nosso ser para que possamos continuar crescendo cada dia mais e mais em direção à luz, ao bem e à paz do amor divino. Dessa forma, então, meus queridos, vou me despedindo de vocês, recordando a todos vocês que estão todos convidados a estarem aqui comigo no nosso canal Universo da Mulher, todas as segundas-feiras às 19 horas, quando nós temos o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.
nas quartas-feiras, às 21 horas, quando nós realizamos aqui juntos o Evangelho no Lar. Todas as quintas-feiras, às 18h30, para o nosso estudo da obra de André Luiz, aqui neste momento com o livro Nosso Lar. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, para recebermos a bênção e os fluidos benéficos do passe, o momento do passe às 18 horas aqui no canal Universo da Mulher. Deixo um grande beijo no coração de todos, desejando que Deus, Pai amoroso, Jesus Cristo, amigo sempre sincero, nosso amado irmão maior e governador da terra, Maria Santíssima, nossa mãezinha querida, mãezinha de toda a humanidade, e os nossos benfeitores amados estejam sempre nos protegendo e nos guiando pelos caminhos do bem e da paz, e que nós estejamos abertos aos conselhos salutares deles e todo este amor que recebemos dessa graça maior. Até mais, meus queridos, que harmonizados e iluminados estejamos sempre. Até o nosso próximo encontro.